Adilson, de 40 anos, é casado e tem 2 filhos. Gisele levanta sempre às 6 para sua corrida matinal. Cristiane adora viajar. Augusto nasceu em Resplendor, Minas Gerais. Igor sempre gostou de física, matemática e química. Esses homens e mulheres, com suas diferentes histórias, exercem também diferentes funções no trabalho. O que eles têm em comum? Todos trabalham na indústria siderúrgica. Todos têm seu papel na produção de aço e ferro fundido, materiais encontrados em milhares de produtos. O Brasil possui um parque produtor de aço formado por 29 usinas, administradas por 11 grupos empresariais. A produção anual de aço bruto no país passa de 34 milhões de toneladas. E o setor emprega, segundo dados do Instituto do Aço, cerca de 124 mil trabalhadores. Essa produção atende ao nosso mercado interno e boa parte dela é exportada para mais de 100 países. O Brasil hoje é o 9º maior produtor de aço no mundo. O mercado interno brasileiro tem contribuído muito forte para o desempenho do setor siderúrgico nacional. Hoje a indústria siderúrgica brasileira está composta com todos os segmentos que permite a siderurgia, né? Planos e longos, né? E aço bruto. E no Brasil nós temos todos esses segmentos, né? Divididos nas grandes empresas. As maiores empresas no Brasil hoje, a ArcelorMittal, Gerdau e Usiminas, CSN, são as que têm que determinam o funcionamento desses segmentos, né? A maior fatia dos trabalhadores do setor da siderurgia está nas pequenas empresas, que empregam 28% do total. 23,5% trabalham em grandes empresas, com 500 trabalhadores ou mais. O restante está em médias e microempresas. Pouco mais de 40% desses trabalhadores têm entre 18 e 29 anos, e a média de tempo no emprego é de até 1 ano para 35,9%. É um setor com alta rotatividade. Ela faz a troca para adequar trabalhador, para modificar o quadro de funcionários, para trocar a gestão. Depois de um certo período, o trabalhador ela se acha que já não está mais produzindo, não produziu, não vestiu a camisa, ela realmente troca. A indústria siderúrgica brasileira começou a se tornar importante, como é hoje, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em 1946. Mas a história da siderurgia no Brasil começou 1,5 século antes, em Minas Gerais e aqui em Iperó, que na época era Sorocaba. O D. João VI faz um investimento muito grande em 3 iniciativas para criar siderurgia no Brasil. No norte de Minas, no centro de Minas, no caminho de Ouro Preto, ali em Congonhas, e aqui em Sorocaba. Este aqui, ó, é o primeiro alto-forno construído no Brasil. D. João VI tinha acabado de vir de Portugal para o Brasil, certo? Eles vieram em 1808. E, na verdade, o D. João VI já era uma pessoa preocupada com a siderurgia em Portugal. Por razões econômicas e por razões militares. Em 1810 foi fundada a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, alimentada pelo minério de ferro do Morro de Araçoiaba. Em 1818 foram inaugurados 2 fornos, onde se produzia o ferro forjado para manufaturar objetos domésticos, como panelas, ferramentas, chaves, além de armas, e também para atender aos engenhos de açúcar. Entre altos e baixos, a fábrica de Sorocaba funcionou até 1895. A concorrência com ferramentas e utensílios domésticos fabricados a partir do ferro, importados da Inglaterra, que chegavam aqui a preços imbatíveis, foi determinante para o encerramento das atividades.
Se hoje a indústria siderúrgica brasileira emprega milhares de trabalhadores, homens e mulheres livres, é justo lembrar que a mão de obra escrava ajudou a plantar a semente da siderurgia aqui em solo paulista. Mais de uma centena de homens e mulheres aprisionados na África trabalhavam nos fornos e oficinas da Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, uma das primeiras empresas estatais do Brasil. Havia, sim, os escravos, né? Os africanos livres que tiveram uma experiência muito próxima da escravização, porém não eram escravos, os operários livres, a população pobre ao entorno, e os operários estrangeiros, principalmente os alemães, os suecos, né, e os prussianos. Estratégica para o desenvolvimento do país, nossa indústria siderúrgica produzia, em 1950, 788 mil toneladas de aço bruto e em 1970 a produção atingia 5 milhões e 500 mil toneladas. Na época, 70% das empresas do setor eram estatais. A configuração do setor se transformou drasticamente nos anos 1990 com o processo de privatização. Houve fusões entre elas e algumas se internacionalizaram. A única empresa brasileira hoje é a Gerdau, que tornou-se uma multinacional com fábricas em diversos países. Você sabia? Uma das versões para a descoberta do ferro é de que, ainda na idade da pedra polida, há milhares de anos, pessoas reunidas em torno de fogueiras observavam que algumas pedras utilizadas para proteger as chamas do vento se transformavam em bolinhas brilhantes por causa do calor? Essas bolinhas eram as primeiras transformações do minério de ferro em ferro. É gratificante saber, né? Eu estou aqui no Brasil, tem gente na Europa, tem gente lá na Ásia, né? O mundo todo usando o produto, passou da minha mão. É bonito, né? Grandioso. Só na cobertura metálica desse estádio foram utilizadas mais de 4 mil toneladas de tubos de aço. Estima-se que o consumo de aço bruto por habitante no Brasil seja de 131 quilos. Em 1991, cada trabalhador da indústria siderúrgica brasileira produzia 188 toneladas de aço por ano. Em 2010, a produção por trabalhador saltou para 343 toneladas. São indústrias modernas, né? Indústrias com alta competitividade, indústrias que passou por uma reestruturação produtiva no período, né, das fusões ou da privatização, porque essas empresas foram um dia estatais, a maioria delas. Aí, como todo o processo industrial brasileiro hoje, a siderurgia passa por um processo de redução de mão de obra. Hoje a gente tem lá 2.000 trabalhadores direto, por exemplo, na Peram, mas tem 1.000 trabalhadores lá dentro que é terceirizado. Então, assim, precarizou a mão de obra. Apenas uma das muitas siderúrgicas procuradas pela produção da série Brasil Metal aceitou abrir suas portas e mostrar o que produz, como produz e com quem produz. Foi a ArcelorMittal. O meu avô, na década de 50, ele já era empregado da ArcelorMittal, né? Antiga belgo-mineira. Depois veio meu pai, na década de 60. Né? Depois que ele saiu, que ele aposentou, aí em 89 eu entrei. Acordo 5h30 da manhã, né? Levanto, tomo um banho, né? A gente prepara o café, toma um café juntinho, né? Tem o meu ônibus ali que sai às 6 horas, né? Eu entro na minha usina é 6h45, né? Eu sou laminador, né? Eu trabalho de revezamento, né? São 3 horários, eu trabalho de revezamento. Eu trabalho 7 às 15, né? Desde
às 15, às 23 horas e 23 horas às 7 horas da manhã. A multinacional ArcelorMittal tem cerca de 260 mil trabalhadores distribuídos em mais de 60 países. Atua nos segmentos de aços planos e longos, aços de carbono, mineração, distribuição e produção de carvão vegetal. No Brasil, são 10 mil trabalhadores diretos, operando em 20 unidades industriais, com capacidade de produção de até 13 milhões de toneladas de aço bruto por ano. Em 2013, a ArcelorMittal Brasil vendeu 8 milhões de toneladas de produtos, com receita líquida consolidada de 16 bilhões e 600 milhões de reais. O mercado ele é muito competitivo, então a nossa busca ela continua sempre primando pela qualidade e pela busca de custos competitivos. Então é um momento que ele é um momento único, né, que a empresa tem trabalhado em aproveitar essa oportunidade, né, em fazer parte desse momento, né? Mas eu não diria que é assim de tanta euforia, não. Eu trabalho na Arcelor Juiz de Fora há 10 anos. Trabalhei 9 anos no processo do alto forno, especificamente, aí na área de produção como técnica de desenvolvimento, a partir de uma formação técnica, e trabalho há 1 ano na área de meio ambiente. A minha carreira profissional basicamente iniciou aqui em 83, como estagiário, né, saindo do curso técnico. E aqui está eu, com 30 anos de empresa, né, com a mesma vibração. É importante você procurar mão de obra qualificada, mas você está sempre treinando essa mão de obra, adequando às necessidades. Então, um dos focos que nós temos, né, é o treinamento contínuo, porque esse é um dos segredos, inclusive, para os resultados que nós temos. Eu trabalho no processo de vazamento do forno, que é um processo onde se extrai o minério de ferro, já é um produto pronto, que é o busa, e ele é mandado para a cearia. O trabalho na siderurgia é um trabalho, pela sua natureza, extremamente complicado. Ele causa impactos muito fortes no ser humano. O calor realmente ele é um pouco agressivo em relação à área, mas com o tempo você acaba acostumando com esse tipo de ambiente. O processo histórico dos trabalhadores caminhou muito no sentido de reduzir jornada de trabalho, caminhou no sentido de conquistas que pudesse levar a um tipo de organização que minimizasse esses problemas. Férias maiores, enfim, toda a possibilidade de minimizar o impacto na vida do ser humano, o processo produtivo no setor siderúrgico. A empresa preza muito pela segurança. Tem padrões, procedimentos, assim, apesar do risco, tudo é muito seguro. O nosso foco não é só melhoria contínua em processo, em produtividade, é melhoria contínua na qualidade de vida, é melhoria contínua também nos aspectos de segurança ocupacional, saúde e também em meio ambiente. Você sabia? A temperatura para a fusão do minério de ferro é de cerca de 1.500 graus Celsius? Essa água ela é recirculada, né? Então nós não temos perda. O nosso índice de recirculação ele é de aproximadamente 98,7%. O minério de ferro é um dos mais importantes produtos de exportação do Brasil e o país é o segundo maior produtor mundial. O nosso minério de ferro é de ótima qualidade com grande concentração do metal. O Itabirito de Minas Gerais contém 50% de ferro em sua composição e a hematita do Pará 60%. Esta é a mina do Andrade em João Molevade, Minas Gerais. É uma das jazidas da empresa ArcelorMittal, de onde ela extrai o minério de ferro para uma das suas usinas, instalada no município. A capacidade de produção da mina é de 3,5 milhões de toneladas por ano.
A demanda atual da usina é 1,4, arredondando 1,4 milhões de toneladas ano. Como nós estamos produzindo esse ano a ritmo de 2,5, nós temos um excedente de 1,1 milhões de toneladas que temos utilizado para atender ao mercado doméstico e ao mercado internacional. Temos aproximadamente 105 funcionários diretos e mais 450 funcionários indiretos. Estima-se que a capacidade mundial de produção de minério de ferro supere a demanda a partir de 2015, por causa dos grandes investimentos feitos pelas mineradoras e pela queda no ritmo de crescimento da China. A mineração é um braço de negócio dentro da ArcelorMittal, que a gente sabe é o maior grupo siderúrgico do mundo, é o gigante da siderurgia mundial. Desde que a Arcelor tomou esta direção, ela tem feito investimento no sentido de aumentar a produção global de minério de ferro. O que esse minério de ferro tem a ver com aço? Tudo! Podemos dizer que o aço é uma espécie de ferro melhorado. É uma liga de ferro com carbono, um material mais resistente, produzido em altíssimas temperaturas, cerca de 1.500 graus Celsius. As matérias-primas para o processo siderúrgico são o minério de ferro e o carvão, que libera carbono no processo. O minério de ferro é formado basicamente por oxigênio e ferro. É preciso remover esse oxigênio para que o ferro possa se ligar ao carbono. É o que se chama de redução, que ocorre dentro do alto forno. Para começar, o minério é transformado em pelotas e o carvão é purificado, gerando coque. O carvão usado, na maior parte das vezes, é o mineral. Em alguns casos, utiliza-se o vegetal. O coque funciona como combustível para alcançar a alta temperatura e também como redutor, associando-se ao oxigênio que se desprende do minério com o calor e deixa livre o ferro das pelotas. O material aquecido vira líquido. É o chamado ferro gusa. A etapa seguinte é o refino, quando o ferro gusa é levado para a aciaria para ser transformado em aço. São eliminados gases e impurezas. A terceira fase é a laminação, quando o aço, já em processo de solidificação, é deformado mecanicamente e transformado em produtos como chapas, bobinas, vergalhões, arames, barras e outras formas. A quantidade de minério de ferro existente no planeta é impressionante. São 180 bilhões de toneladas e dessas, 29 bilhões estão aqui no Brasil. E aqui também, ó. A produção do tão necessário aço causa importante impacto ambiental. Para conseguirmos o produto, gastamos muita energia e utilizamos recursos não renováveis, como o próprio minério de ferro e o carvão mineral, um combustível fóssil que emite gases do efeito estufa. As siderúrgicas têm de produzir preocupadas em minimizar esses impactos, pois precisamos de aço e de um planeta saudável. A ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo, tem incorporado tecnologias para tornar-se referência em gestão ambiental. Ela conta com um sistema de controle de impactos e com medidas que envolvem plantio de cinturão verde. Esse cinturão desempenha um papel de barreira física de material particulado, visa o uso racional da água e o reaproveitamento de resíduos para geração de energia. Os nossos altos fornos são a carvão vegetal, que é um recurso renovável. Todo o nosso carvão vegetal ele é oriundo de floresta plantada, própria do grupo ArcelorMittal. Nós, desde o início da nossa implantação, em 83, nós temos unidades que procuram utilizar os gases siderúrgicos que são gerados em determinadas unidades, num processo de cogeração interna de energia elétrica. E isso torna, só para você ter uma ideia, nós cogeramos mais de 100% da energia que a gente consome. O processo siderúrgico, em função das temperaturas envolvidas, ele realmente envolve muita água para resfriamento, E nesse princípio, essa água ela é recirculada, Então nós não temos perda. O nosso índice de recirculação ele é de aproximadamente 98,7%. Em termos globais, o Brasil é uma exceção no que se refere ao uso do carvão vegetal na siderurgia. 1/3 do aço produzido aqui possui carvão vegetal na sua composição.
Em abril de 2012, empresários da siderurgia, através do Instituto do Aço, lançaram o protocolo de sustentabilidade do carvão vegetal. Um dos principais compromissos assumidos pelo setor é o de utilizar 100% de florestas plantadas para atender a demanda por carvão vegetal já a partir de 2016. Segundo o Instituto do Aço, cada brasileiro consome 131 quilos de aço por ano. Agora, todo esse material utilizado na construção civil, em fabricação de automóveis, eletrodomésticos, depois de usado, pode ser reciclado ou tem de ir mesmo para o ferro velho? Todo o aço produzido no mundo, 44% é oriundo da reciclagem. No Brasil, infelizmente, esse número é um pouco menor. Já esteve pior ainda, tá? Hoje está em torno de 27%. Ainda é um percentual baixo, né? E a gente percebe o quanto que o tamanho do desperdício de aço no país. Como boa parte dos materiais contidos na sucata já está na forma metálica, a produção de aço a partir dela requer menor quantidade de água e de energia. Além disso, segundo o Instituto Nacional das Empresas de Sucata Ferrosa, cada tonelada de material reciclado poupa 1.140 quilos de minério de ferro e 154 quilos de carvão. O ferro você recicla ele infinitamente, não existe fim de vida. E a tendência certamente é a gente cada vez mais usar reciclados e recicláveis do que a gente utilizar matéria-prima bruta. Embora a Gerdau não tenha aceitado o convite para participar da série Brasil Metal, não podemos deixar de citá-la quando o assunto é sucata. A Gerdau é a maior recicladora de aço do mundo. Quase 70% da sua produção tem origem na sucata. Com a economia globalizada e a extrema competitividade do mercado internacional, é praticamente impossível saber que parte do mundo vai usufruir desse aço, resultado do trabalho desses homens e mulheres. Certamente, esse produto se somará a outros, produzidos em outras tantas partes do planeta, para compor produtos que, afinal, serão de fabricação mundial. Essa é a lógica que faz girar o mundo globalizado. E é indiscutível a necessidade de se investir na indústria siderúrgica do país para que ela se destaque nessa roda. E é também indiscutível a necessidade de valorizar os trabalhadores e trabalhadoras do setor, do Brasil e do mundo. É gratificante saber, né? Eu estou aqui no Brasil, tem gente na Europa, tem gente lá na Ásia, né? O mundo todo usando o produto. Passou na minha mão. No próximo programa, nós vamos falar das relações entre trabalhadores e siderúrgicas no decorrer da história. Momentos do passado duros como o aço que precisam ser lembrados para sabermos o quanto custaram as conquistas da categoria. Até lá!